no deserto, Jesus falou lá para aquele, o diabo, né? Falou para Jesus o quê? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos e para que não tropece o seu pé em pedra. Está escrito, é verdade? É. Só que Jesus falou para ele que não tentarás o Senhor teu Deus. Que se ele se jogasse dali de propósito só para mostrar para o diabo que ele era filho de Deus, ele ia morrer. Ele estaria tentando a Deus. Mas se Jesus caísse dali sem querer, aí Deus realmente ia guardar ele. Não trouxe sem querer. Deus guardou ele daí. Igual um veneno. Eu tomei, um tempo desse atrás, eu tomei um copo daquele ali, de cloro. Pastor, o que é isso? Eu tomei sem querer. Eu confundi a garrafa lá com água. Quando eu tenho mania de beber água muito rápido, quando eu comecei a pegar a cloro, eu já ia no copo. Não aconteceu nada, não, porque Deus sabe que eu não tentei ele, foi sem querer. Agora, se eu tomo um copo, eu quero acabar lá com essa porcaria dessa daí, já era. Não dá tempo nem de chegar no hospital, porque eu estaria fazendo, tentando a Deus. Então, ele está dizendo aqui, ó. E pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Agora, o que ele mandou fazer também, pessoal? E porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Sim ou não? Isso foi Jesus que mandou fazer. Então, por isso que às vezes a gente vai orar, pega lá um óleozinho, e isso tem um sentido. Isso não é uma coisa de cabeça, é uma doutrina da igreja. Não, não é uma doutrina da igreja, é um ensinamento da Bíblia. Glória a Deus. Vocês sabiam que esse caminho santo que a gente faz aqui, isso também tem na Bíblia? Está lá no livro de Isaías. E haverá um caminho santo, um alto caminho, um caminho se chamará caminho santo. Que só os santos passarão por ele, mas o inimigo não passará. O pastor Mota fez esse caminho baseado nessa passagem. O sabonete, o sal, é também baseado lá no livro de Atos dos Apóstolos, que até os lenços e aventais do corpo de Paulo tiravam, encostava lá nos enfermos, e os espíritos de enfermidade saíam. Então, Paulo, ele usava o lenço e aventais, aí o pastor usa lá a água, o sabonete. E o sal entra onde? O sal é lá em Isaías. Lembra aquele profeta Eliseu? As águas daquele lugar amarga. Ele não podia, naquelas águas, não prestar para beber e tal. Aí ele falou, pô, essa cidade aqui é boa, mas só que é muito ruim que as águas aqui é amargas e tal. Aí ele pegou, vai lá e pega uma salva de sal. Aí pegou, botou o sal lá, consagrou o sal e jogou o sal e profetizou. Entendeu? Que as águas seriam limpas. Está limpa até o dia de hoje. A pessoa não entende o que está escrito na Bíblia. Onde que tem sal na Bíblia? Né? Tem gente que fala até da rosa. Já foi entregue rosa na igreja, o pessoal diz que a rosa é do... É lá do centro espírita que eles usam lá, gente, mas o meu pastor, ele falou uma coisa que tem lógica. Quem criou a rosa? Quem fez a rosa? Foi Deus, então não é de lá. Eles usam lá, mas não é de lá. E outra coisa, Jesus, ele é chamado na Bíblia como rosa de Sarão, gente. Entendeu? Então, é tudo isso que a gente usa, isso tudo tem a ver com a Bíblia, não é uma coisa inventada da cabeça do mundo. Esse irmão não vou fazer assim, não. A água também que a gente entrega, Jesus é conhecido como o quê? A água da vida, entendeu? Então, tudo isso está dentro da palavra. Então, às vezes você vê um pastor fazendo um negócio estranho, isso não é esquisito, não, isso é uma doutrina. Não está certo. A ungir com óleo. Agora você não pode fazer igual aquela unção que eles fizeram aí. Eles inventaram uma tal de unção para ungir os partes íntimas da mulher. Aí não, esse não está escrito na Bíblia, não, irmão. E eles ungiam. Me dava lá a unção, não sei do que lá. Eles inventaram lá, não quero nem falar, entendeu? Para que eles ungiam? Não sei, só Jesus que sabe. Então, aí essas coisas aí, não está. Igual a irmã veio outro dia falar com o pastor, eles inventaram o caminho santo. Quase nós aqui na igreja. Mas o caminho tem fogo,
luz, põe fogo. Não vamos lá que é para queimar os pecados. Os irmãos vão com o pezinho queimando. Eu falei, pastora, eu fiquei de boca aberta, tá? Os irmãos saindo do outro lado, tudo com os pés queimados. E aí já que é assim mesmo, é para queimar o pecado. Coisa séria. Mas Jesus já não levou nossos pecados? E daquele sacrifício todo que Jesus passou lá na cruz, foi para quê? Para ele ser queimado no meu jeito. Entendeu? Então, tem coisa que é doideira. Não, tem coisa que é doideira. Você não entende nada. Mas aqui não, aqui tudo que a gente faz aqui tem tudo a ver com a palavra de Deus, com a Escritura. Você está entendendo? Essas mãos aí que a gente dá uma sexta-feira aí, tiravam lá os lenços e aventar de Paulo. Eu não uso lenço. Naquela época se usava, eu não uso, vamos usar a mão, né? Botar a unção lá e tal, orar. É isso que a gente faz, mas funciona. Não vê a água aí que eu consagrava toda vez que Jesus vinha aqui, pastora, consagra essa água. Aí ela até falou para mim que ela fazia curativo, desse testemunho que a gente botou aí hoje. Ela falou assim, pastora, eu faço curativo, mas mandou lavar com soro. O que eu faço? Como é que eu faço para usar água? Jesus, leva a água consagrada, você vai lavar com a água, joga bastante essa água, depois você lava com soro e faz o curativo, mas sempre joga água. E ela ia lá, e ela chegava para o pastor, consagrava para me jogar lá no pé do meu irmão. Olha como é que ficou o pé dele. Entendeu? É o poder de Deus, irmão. E às vezes você não, pastor, não tem como ir lá dentro do presídio, lá dentro do. Às vezes tem, às vezes não dá para ir. Aí consagra aquilo ali, leva até lá, usa lá, tem que usar direitinho, e o milagre acontece. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos lá. A gente vamos lá para o livro de. Presta atenção, a gente vai lá para o livro de Números, mas antes eu gostaria de dar um alerta a vocês. Gente, cuidado com o negócio de ódio. Sempre eu estou pregando isso aqui na Bíblia. Hoje de manhã eu estava pregando o seguinte, no livro de Marcos. Vamos lá no livro de Marcos, rapidinho, depois a gente vai lá. Mas, gente, presta atenção no que Deus está falando. Né? A palavra de Deus é a saída do seu problema. Se você não prestar atenção, você vai continuar com aquele sofrimento, com aquela luta, sem saber como sair dali. Porque Jesus, ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva. A palavra de Deus é uma luz, é uma saída. Olha o que está escrito lá no livro de Marcos 11, no versículo 25, pessoal. Acharam aí? Aí, Gui, gostei de ver, tá de parabéns. Tá sentadinha aí, ligadinha na palavra. Não tá dormindo não, acabou que ele não pode dormir, tá vendo? Interessadinha a palavra. Ligadinho com Jesus, essas águias estão começando a voar alto, vai nessa. É assim que Jesus faz, glória a Deus. Vai longe desse jeito. Então, ele está dizendo aqui, ó. E ele disse assim no versículo 25. Por falar em águia, gente, não é que eu não cortar o assunto, não. Por falar em águia, já viu que agora no WhatsApp apareceu aquele negócio de tal de AI? Como é que é? Oi? IA, esse negócio de... Aí eu falei assim, me mostra uma coisa impossível. Adivinha o que ela mostrou? Uma águia voando, com as peninhas tudo coloridas, amarela, rosa, azul, poxa, é isso que uma águia voando, as peninhas dela dá, você tão arco-íris, tudo colorido. Aí ele está dizendo aqui, ó. Por isso vos digo que. Não, no 25. E quando estiveres orando, né? Às vezes você está orando a Deus, pedindo a Deus. E quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso
está no céu, perdoe as vossas ofensas. Só o ensinamento de Deus. É dando que se recebe. Eu, quando estou orando, eu tenho que perdoar aquelas pessoas que erraram comigo, pessoal. Que é para que Deus me perdoe. Se você não perdoar, você está no pecado. O não perdoar é um pecado. E outra coisa, você ter ódio de alguém, você está fazendo péssima coisa. A Lucinha morreu por causa disso, gente. Morreu feio, tá? Pergunta a Rosângela como é que a Lucinha morreu. Deu um tumor lá no seio dela, que ela chegava lá no portão, com aquele troço tudo vazando assim, emanando sangue, pus. Caroço desse tamanho no seio. Aquilo minava, aquele montão de pus com sangue. E eu sempre falando para ela, Lucinha, limpa seu coração. Sabe por quê? Ela tinha ódio de uma pessoa. A igreja que ela veio, eu não sei o que o irmão fez lá, que ela tinha ódio de um irmão da igreja que ela saiu. E eu falava para ela, irmã, esquece esse homem, tira esse homem do seu coração. Às vezes o diabo põe um ódio no seu coração de alguém. Você não perdoa a pessoa, isso é perigoso. A pessoa vira um poço de doença, sabia? Tem uma pessoa, toda doença é isso? Não, não é toda doença isso, mas tem doença que é pecado. Porque a de Miriam era. A Miriam ficou leprosa por quê? Qual o motivo da Miriam ficar leprosa? Era um pecado dela com Moisés, que era o anjo da igreja. Tem gente que peca lá com o pastor. Tem gente que guarda um ódio de alguém. Aí o diabo, ele é o pai da... Ele é o autor da doença. Ele arrumou uma porta. Então ele vai lá e vai colocar aquilo ali em você, irmão. Se deixar, ele vai até a morte. A Lucinha não adiantava orar por aquele tumor dela, porque o problema estava dentro dela. Ela não perdoava, ela tinha um ódio agarrado. Vira e mexe, ela estava revoltada com todo mundo. Até dentro da igreja ela virava a cara. Quem lembra da Lucinha aqui? De vez em quando ela virava a cara para você. Um dia ela estava bem, outro dia não estava. Você está entendendo? Isso aí foi indo, ela acabou morrendo. Daquele ódio agarrado. Entendeu? Tem que ter cuidado. O ódio é um demônio. Ele ataca lá o coração da pessoa. Daqui a pouco tem pessoa que infarta tudo, de raiva. De raiva, briga com o outro. Chega a ficar vermelho. O coração não aguenta. Porque o demônio... Nós não fomos feitos para ser casa de demônio. Nós fomos feitos para ser casa de Deus. Aí o coração da pessoa não aguenta aquele espírito ali, a pessoa infarta. Você entendeu? O ódio é terrível. Sabe por que eu estou falando isso? Hoje eu orei por uma pessoa que me ligou lá em casa. Eu estava lá, a pessoa me ligou que ela estava no hospital. Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim que eu estou muito mal, tal. Aí eu orei, falei, a partir de agora, em nome de Jesus, esse mal não está mais na sua vida. E assim que você chegar em casa, você já vai estar em casa, já. Você me avisa. Pastor, mas eu já estou aqui um tempão, eu já fiz os exames, meu exame está tudo normal, mas minha pressão não abaixa de jeito nenhum. Os médicos já deu remédio, pastor, já passou remédio, já tomei injeção, minha pressão não quer baixar de jeito nenhum. O pessoal não sabe mais o que faz aqui, está altíssimo. Aí eu fiz a oração por ela, falei, em nome de Jesus, a sua pressão vai baixar. Eles vão medir aí, a partir de agora, sua pressão vai baixar, daqui a pouco você está em casa, você me liga. Aí passou mais um pouquinho, ela me ligou, pastor, eu estou em casa. Graças a Deus, a senhora orou, minha pressão baixou, eu estou em casa. Mas aí ela estava falando o que houve. Por que o demônio também atacou a pressão dela, querida? Porque ela estava chateada por isso que uma pessoa que ela gostava tanto lá, que falou meia dúzia para ela, que a gente sempre está falando que a nossa luta não é carne e sangue, que é um demônio, e ela ficou chateada com a pessoa. Ela estava irada com a pessoa. Falei, agora eu entendi porque que a pressão subiu, porque o demônio vai ali, se aproveita daquele ódio e ataca a sua saúde. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Você tem que vigiar isso. Se ele entrar em você, ele corre. Ele tenta acabar com você. Aí eu falei,
parece que ela discutiu com a mulher. Eu estou sempre ensinando que a nossa luta não é carne. Ela ficou com raiva da mulher. O diabo entrou e fez a pressão para ela subir. Não queria baixar a gente nenhum. Baixou o peito. A gente orou e quando amarrou o demônio, ele é obrigado a sair. Mas outra que morreu foi a Isis. Lembra da Isis? A Isis também era raiventa. Qualquer coisa a Isis era brava. Ela chegava aqui chateada. Ela tinha uma chateação com uma filha dela. E digamos assim, ela chegava aqui soltando fogo pelas ventas. Não, pastor, pastor, não sei o que eu já me conheci com ela. Eu falei, irmã, faça aí. O ódio é um espírito. Isso uma hora acaba com a senhora. Nossa luta não é carne, sangue. Perdoa. Ele não está falando aqui. Perdoar se tem de alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu te perdoe. É dano que se recebe. Irmão entrava no ouvido e saía pelo outro, porque nem todo mundo obedece pastor, não, sabia? Tem pessoas que peitam mesmo. Não, problema, isso é ruim, Deus. Fecha do teu jeito, entendeu? O corado da Cunha aqui não fez isso. Ah, mas esta pessoa que manda na gente. E a irmã não ouviu o conselho de jeito nenhum. Aí uma vez ela chegou aqui cheia de raiva, chateada, achou que com uma dor aqui na nuca, eu discuti com a minha filha, eu fui orar por ela, ver que ela ficou toda torta. Não vai por isso não, tá? Que ele disse, mas eu não fico torto, não fico... Mas isso não quer dizer nada não. Tem gente aí que não manifesta não, mas o diabo está escondido no coração dela, com ódio, um rancor, uma raiva, ela não perdoa. Está escondido, igual você falou, Suzy, quando você chegou ali, você falou. Engraçado, tem gente que não mostra, o cara estava, né, ferido, mas de roupa normal nem parecia. Assim também, às vezes, é um pecado. Às vezes o diabo está escondidinho ali, você não está vendo, mas ele está. Aí, o que aconteceu com ela? Ela continuou com aquela raiva, com aquela ira. Quando foi um dia, ela discutiu com a filha dela, teve um AVC, ficou uma semana em cima da cama e morreu. A vizinha dela disse que menos de uma semana a filha dela já estava com som alto, assumiu a casa, ficou com a casa para ela. E ela foi embora. Mas ela não entendeu que ela não estava lutando uma pessoa, que era um espírito que já estava querendo usar a filha para matar ela mesma, ela não viu. Às vezes você está com ódio da pessoa, o diabo está usando aquela pessoa para derrubar você não vê. Aí ele disse assim, e quando estiveres orando, perguntai se tens alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu também perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, olha o que ele está dizendo, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar, você não é perdoado. E aí? Como é que eu vou viver, gente, sem o perdão de Deus? Se Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Às vezes você tem pessoa que você não perdoou, seu coração está pesado. Não é todos não, quando tem algumas pessoas que tem gente agarrada no coração. Pastor, mas aquilo ali não presta, me fez muito mal, irmão, mas Deus está mandando você perdoar. Mas não merece perdão, e eu mereço, você merece? Perdão de Deus, mas mesmo assim ele perdoa a gente. Então tem que ter cuidado, porque o ódio acaba com a pessoa, tá? O ódio mata, tem que ter cuidado com isso. Eu já vi várias pessoas se afundar com esse negócio de ódio. Daqui a pouco virou um posto de doença, não adiantava orar, não adiantava mandar o próximo embora, porque se a pessoa não quiser limpar o coração, não adianta o pastor ficar orando do lado de fora, se a pessoa não limpa o coração dela. Não é a força nem a violência, né? Mas infelizmente eles não estão fazendo nada. Vamos agora dar um pulinho lá, no livro de Números. Eu ia falar Josué, mas lá no livro de Números. Lá no livro de Números 22, o título que eu preguei aqui hoje de manhã, né? É o seguinte, é que a gente não devemos teimar com Deus. Tem gente que teima com Deus. Às vezes Deus está falando não, a pessoa está falando sim. Às vezes Deus está falando sim, a pessoa está falando que não.
Então, aqueles avisos que Deus está te dando, presta atenção. Eu estava explicando hoje de manhã que tem pessoas que agem pela cabeça dela e não pedem uma direção a Deus. Você não pergunta a Deus, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? E ontem eu estava lendo justamente uma passagem sobre isso na Bíblia. Sobre o Josué, Josué foi enganado. Mas por que ele foi enganado? Porque ele tomou uma decisão e não consultou a Deus. Entendeu? E a gente devemos consultar a Deus primeiro, mas às vezes nós consultamos a Deus e depois a gente não aceita o que Deus disse. Entendeu? A gente vai lá e faz do mesmo jeito. Não. O que Deus está falando é para a gente obedecer, porque Ele enxerga lá na frente. Ele sabe o que vai ser lá na frente. Então, lá no Números 22, ele está falando assim, ó, Balaque e Balaão, né? Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Vamos dar uma paradinha. O demônio, gente, ele anda angustiado por causa de você, sabia? Porque ele já viu que Deus é contigo, você já passou uma situaçãozinha apertada, Deus te ajudou. Você está entendendo? Você já teve alguma lutinha, Deus já te ajudando. Então ele fica angustiado, o negócio dele, ele fica arrumando um jeito de derrubar você. A verdade é essa. Entendeu? E aí, o que ele fez? Por causa de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões de Midianita, agora não verá esta congregação. Quase que eu falei outra língua agora, viu? Deu uma enroladinha na língua, prestou atenção, não? Vamos ver se sai dessa vez. Não verá esta congregação. Agora foi. Agora foi. Tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi langa a erva do campo, e naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas, né? O demônio, ele fica agoniado. Esse cara aqui, ele viu que o povo de Israel, sabe o que significa povo de Israel, pessoal? Povo de Deus. Povo de Israel não é o povo de Deus. E eles estavam desesperados. Por quê? Porque eles sabiam que Deus era com Israel, por isso que tem o Deus de Israel, né? E eles venciam todas as batalhas. E esse povo cada vez crescia e estava mais forte. Qual era o medo dele? Vai vir atacar a gente vai perder a batalha para eles. Então, a gente tem que dar um jeito de destruir eles antes que eles venham. Eu estava explicando hoje cedo que às vezes o diabo ataca você, mas é com medo de você. Ele sabe que se você se levantar contra ele, em oração, buscando a Deus, ele vai perder a batalha. Ele começa a te perturbar para ver se faz você cair em tentação, se consegue derrubar você de algum jeito. Entendeu? E ele estava angustiado. Ele não, esse povo, tem que dar um jeito de destruir esse povo. Esse povo está crescendo, está vencendo todo mundo. Aí o que ele fez? Ele não podia destruir porque ele não tinha condições. Ele foi procurar uma pessoa que fosse de Deus. Você tem que ter cuidado com isso. Que você é uma pessoa que você já foi batizado. Então, o que você fala tem peso. Mais peso do que uma pessoa que ainda não é filho de Deus. Então, o diabo usa aqueles que não são os filhos ainda para fazer você cair. Entendeu? Porque se a pessoa falar, tem um pezinho. Que a morte e a vida está não. Mas o que você fala tem muito mais peso. Aí, o que ele fez? E enviou os mensageiros ao filho de Beor, Pedro, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me
mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei que quem tu abençoar, será abençoado. E quem tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Ele sabia que o diabo sabe que o cristão tem esse poder. Se você abençoar, vai ser abençoado. Se você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Ele sabe que você tem isso. Aí ele tenta usar a sua própria boca, usar alguém para induzir você a falar algum troço errado. E então, o que aconteceu? Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço do cantamento na mão. Levaram um agradinho para eles. Para ele, entendeu? Leva lá uns negocinhos lá, que ele vai ver, vai ficar todo feliz, entendeu? O diabo tenta tirar você da presença de Deus. Esse homem aqui, o Balaão, ele estava no caminho certo. Aí o diabo usou lá o Balaque, que ele não ofereceu presentinho, montou de coisa para tirar ele do caminho certo. Aí o que ele disse? E chegaram a Balaque e disseram as palavras, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Hoje de manhã eu estava pregando isso. Está vendo como Deus sabe até quem anda contigo? Quando ele veio, já perguntou: quem são esses homens aí que estão andando com você? Às vezes, a gente também a gente não vigia, a gente anda com pessoas que de vez em botar você para cima, vai afundar você. E dizem ser seus amigos. É nada, irmão. Precisa de um litro de leite para você ver se são seus amigos. Precisa de um remédio. Cai você doente lá para ver se alguém vai lá na tua casa e seus amigos vão lá te procurar. Eu estou falando isso porque eu lá atrás, eu já fiquei assim no comecinho que eu fui lá para o pastor Mota. Uma vez meus filhos não estavam lá, ninguém estava lá, eu estava na casa da minha mãe. Eu passei muito mal dentro de casa, eu quase morri. Eu tive um sangramento muito forte. Foi quando eu tive aí meu resguardo. E eu quase morri dentro de casa, não tinha ninguém. Ninguém. Naquela época eu estava sem celular e eu durante a noite, sabe o que eu pensava? Poxa, eu vou morrer aqui, ninguém nem vai ver. Você está entendendo? Eu na minha mente pensava isso. E nessas horas é que você vê, assim, eu tinha minha família, não tinha como ligar para meus pais, mas nessas horas você vê que você não tem ninguém. Eu já lá no mundão, já cansei de estar com dinheiro, ligar para o pessoal para comer churrasco, todo mundo vinha. Às vezes eu caía numa situação difícil, tinha nada, às vezes não de pirona para dar para as crianças. Aí ele ligava: e aí, vai ter churrasco? Aí eu, poxa, vai não, mas está bem esquisito. Até quando as crianças estão meio doentes e tal. Tá bom então. Sabe o que eles faziam? Desligavam o telefone e ia para casa de um outro amigo que estava fazendo churrasco. Aí não dava nenhuma ligação para saber. E aí, melhorou as coisas? Nada, irmão. Nada. Quantas vezes Samuel, aqueles amigos que Samuel pagava a cerveja para eles, às vezes Samuel já cansou uma vez, ele mesmo saiu, arrumou um dinheiro para comprar um litro de leite. E ele disse, chegou na barraca, o cara, e aí, Samuel, vamos tomar gelado e tal. Aí ele chegou perto dele e falou: poxa, cara, hoje eu não vou não, porque eu probleminha lá. Aí chamou o cara do cantinho lá: colega, né? Poxa, não tinha que você me emprestar ou comprar? Pode comprar até aí mesmo, depois eu até te dou. Porque na barraca ele tinha leite. Um litro de leite lá que fica
criança lá sem leite lá. Ih, cai. Tô durinho. Tô durinho. Tô bebendo água do colega ali, ó. Cadê o leite? Leite não. Mas se quiser pegar um gelinho aí, ele não liga, não. Eu sei. Hã? Aí daqui a pouco estava ele lá na frente bebendo outra barraca sozinho. Como é que ele estava bebendo nada dos outros? Estava ali. Entendeu? Ele vai ajudar para comprar um leite, uma salsicha daquela lá, porque não tinha ninguém. Mas para beber, disse amigo, não é nada. Você tem que se cuidar com quem você ama, você tem que dar valor às pessoas que te dão valor. Certas amizades você vai só orando, gente. Não dá para você ter. Entendeu? Às vezes a amizade é só para gastar, só para você estar bem. Tá? Pode passear, uma geladinha, tá? É seu amigo. Pode, se eu nem te visitar, não vai mais. Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. Eu vi um testemunho pequenininho, não sei se foi no TikTok, o garoto estava internado, rapaz, menino magrinho, cheio de aparelho, ele não estava nem conseguindo falar direito. E aí esse menino com dificuldade para falar, ele falou, gente, eu estou aqui para contar uma coisa para vocês. Eu estou para dar um conselho para os jovens. Cuidado vocês que andam com amizade, às vezes vocês desprezam a mãe e o pai, né? É uma maldade você desprezar aquela que botou você no mundo. Coisa triste isso, né? Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Tem gente que não honra e vai mal. Para que te vá bem, viva muito tempo sobre a terra. Então ele estava falando assim, estou dando um conselho aí para vocês aí, ó. Vai atrás de amizade, mulher, de mais não sei o quê. Que você não tem amigo de verdade, não. O cara falando, mas então, aqui, ó, tô aqui, ó, tá vendo aqui a minha situação aqui, ó? Cadê meus amigos? Cadê a mulher? Aqui meu amigo aqui, aqui meu amigo. Mas vem cá, mãe, vem cá, que esse aqui que é meu amigo agora. Só a minha família que está aqui do lado, minha mãe que está aqui do meu lado. Então, eu vou dar um conselho para vocês. Pare de ser bobo. Depois vocês caem numa situação igual a minha, vocês vão ver que não tem amigo de verdade. O cara dando um conselho dele lá. Não é cristão, mas estava dando um conselho dele para os jovens. Mas tem, todo cheio de aparelho. Aí ele estava falando, quando eu estava aí bem, forte, com saúde, aí com dinheiro, estava assim, ó, de amigo. Todo dia o pessoal ia lá me procurar. Agora que eu estou aqui em cima dessa cama aqui, ó, não vem um amigo me ver. Então, pessoal, acorda. Acorda, dá valor sua mãe, dá valor seu pai. O cara não é cristão, não, mas ele disse tudo, né? Não era bom que ele estivesse naquela situação, mas pelo menos ele usou aquela situação para conscientizar os outros a vigiar. Porque tem gente que despreza até o pai e a mãe por causa de amigo. Depois cai, deu um menino igual, acho que não vai acontecer, mas cai numa cadeia, no hospital, quem é que vai lá? Quem é que está lá? Na chuva, no sol, levando comida, fazendo visita, quem é? A mãe, o pai. Coisa séria, gente. Então ele está falando aqui, ó, Deus sabia até quem estava com ele, ó. E quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, filho de Joabita, enviou-lhe dizendo, eis que um povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora e amaldiçoa-me, porventura, poderei pelejar contra eles e lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto ele é o quê? Bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me contigo. O que Deus falou, pessoal? Para que ele não fosse. Não é isso que Deus falou? Não vai com esses homens.
Às vezes Deus está te dando um aviso, não faz, eu não falo, ou vai, ou faz. É a mesma coisa o pastor, presta bem atenção. Gente, o pastor não é Deus. Pastor e pastora não é Deus. Mas são instrumentos de Deus. Toda pessoa que não tem dificuldade de obedecer o pastor sofre muito, gente. Deixa eu te explicar uma coisa. A Natasha, quando ela era mais novinha, de vez em quando o pastor ficava falando que a Natasha era um pouquinho meio vizinha de boa. Gente, de vez em quando ele pregava lá, come feijão. Feijão tem ferro, não sei o quê, não sei o quê. E vira e mexe, o pastor dava esse conselho pra gente. Lembra disso, Natasha? Vou comer feijão, mas a Natasha era ruimzinha de comer feijão. Aí, passou. Às vezes a pessoa vai dar um conselho, pastor quer ficar se metendo até no que eu como. Então tá bom, então vai fundo. Aí o que aconteceu? A Natasha, quando o pai dela faleceu, ela teve um probleminha de saúde, que é claro que nem a própria médica ela falou, pode ter sido, no começo foi emocional, porque ela teve um baque emocional muito forte. Nem eu esperava que os meus funcionários tão novos, né? Só que aquilo ali, o diabo se aproveitou daquilo ali para querer causar uma anemia na Natasha, uma anemia profunda. E a Natasha já não comia mesmo direito, juntou o troço e acabou a Natasha ficando mal, a Natasha quase morreu. Coisa séria. E o pastor orando, a gente orando, o pastor orando, a gente orando. Graças a Deus, a gente começou, né, naquela luta de oração, ela também boazinha de ouvido, ela começou a ouvir o pastor Fabiano, começa a dar a ela, disseram que ela tinha que ir para o hospital tomar bolsa de sangue, mas não sei o que, o pastor falou, Fabiano, você confia em Deus? Confia. Leva ela para casa, faz um feijão bem forte, dá caldo de feijão a ela, dá beterraba, vitamina não, suco, tá, de beterraba para ela, aquele músculo. Faz aquele músculo, você vai dando isso aí. E aí eu fui fazendo, ela foi fazendo. E da Natasha foi curada. Até hoje a Natasha agora come feijão. Às vezes até toma aquele copo de caldo de feijão. Ela vai lá fazer o suco dela de beterraba, quer dizer, ela escutou o pastor. Entendeu? No comecinho a gente não ouviu, mas o diabo se aproveitou daquilo ali para atacar a saúde dela. Aí hoje eu entendo, poxa, até isso Deus usava o meu pastor, entendeu? E às vezes a gente não aceita o conselho do pastor. Aí do jeito que ela estava, se ela não tivesse ouvido o conselho do pastor, eu não sei nem se ela estava aqui mais. Mas a gente foi orando, tudo bem, foi Deus que curou ela, mas ela começou o pastor falava, faz feijão, fazia feijão, faz enterrado, o pastor falava, a gente foi fazendo, e aí tá ela aí, entendeu? É isso, gente. Às vezes a pessoa não escuta o conselho do pastor. Daqui a pouco o pessoal esqueleto lá e morreu. Ele vai fazer o quê? Deus, tem gente, pessoal, que é cabeça dura, sabia? O endemoniado gadareno, só Jesus na causa. Eu acho que tinha alguém orando por aquele homem. Porque ele era teimoso, ele não ouvia ninguém. Por isso que ele estava naquele estado. É triste uma pessoa que não escuta o conselho. Você está falando, não vai por aqui, não vai por ali, não faz isso. A pessoa sai lá. Você sabe o que ela pensa na cabeça dela, entendeu? Está se metendo na minha vida. O problema é meu. Então, fazer o quê? Isso é muito sério, gente. Já tem pessoas na igreja que não tem conselho. Fulano faz isso, olha. É mesmo, e a pessoa está aí, está viva. Eu tenho outro que deu tanto conselho que eu ouvi e não está mais aí. Então, ele está falando aqui, Hoje em dia a Natasha dá maior valor ao feijão, gente. Sério, a Natasha dá maior valor. É que mais dá valor ao feijão lá em casa é a Natasha. Entendeu? Coisa séria. Então ele está dizendo aqui, E
E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco, porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipe mais honrado que aquele. Não, vamos levar mais coisa para ele vai mudar de ideia. E arrumou lá um montão de molho, prato. Quando ele vê isso aí, ele vai ficar doido daí. O diabo não desiste de primeira, né? Mandou ir lá. Aí o que aconteceu? Preste atenção, gente, que a gente está chegando onde eu queria aqui, ó. Aí ele está dizendo assim: os quais vieram a Balaão, eles disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseste. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa-me este povo. Não, vem, rapaz, você vai se dar bem. Tudo que você quiser, faz. Você só vai ter que amaldiçoar. Só uma maldiçãozinha, só, não nada, você vai ter tudo. Já pensou? O cara te oferecer 10 bilhões só para você falar uma palavrinha para amaldiçoar. Só uma maldição, que nem eu te digo um vídeo doido aí que eu não fico futucando isso, não, mas às vezes a gente abre sem querer o Face, tudo aparece, né? O cara com 50, acho que é 50 milhões, sei lá, oferecendo a mulher: você cortaria seu cabelo agora por 50 mil? O meu olhando assim: ai meu Deus, aí eu tenho que deixar a gente passar a zero. Não. Aí depois o cara entrou lá: você deixaria a gente raspar sua sobrancelha por 50 mil? Aquela ali quase deixou, né? Ela falou: é sério mesmo? O namorado dela que estava do lado olhou assim pro dinheiro, que aquele namorado dela é meio perigoso, ela não está muito bem parada, não. O cara ficou mais interessado que ela. Que o cara olhou pro dinheiro: é sério mesmo, cara? A sobrancelha era da mulher dele. Essa pergunta para a mulher. Aí a mulher ficou assim: é mesmo? Você vai me dar essa coisa? O homem vai sair com uma Lisa com 50 reais no bolso. Aí rapa tudo, cabelo, sobrancelha e passa a grana pra cá. Já pensou? Ô, Luciane, o homem chega em casa e fica uma Mona Lisa com a cabeça raspada. E a cabeça raspada, a sobrancelha. Que isso? Aqui, ó. Passa uma tintinha aí, Luciene. Essa aqui é sobrancelha de rena, né? Aquela tintinha aí pra disfarçar. Ai, Jesus. O homem não tem como é que é gosto, não sabe. O homem tem boné de 25 reais, morte. É verdade, tem um bonézinho, enfia na cabeça e vai embora. A mulher desmentiu, falou que ele fica fazendo isso, mas que é mentira. Não é nada, isso é conversa dele. Tu acha que ele vai dar dinheiro? Ele vai dar 50 mil para uma sobrancelha? Não. Aí é que tem que indenizar a sobrancelha de uma pessoa. Não, porque assim, eu sei que ele, tu acha que ele vai dar 50 mil por causa de uma sobrancelha? Vai nada. Mas eu tô falando. Sim, entendeu? Eu tô falando assim, esse cara aqui, esse aqui estava disposto a dar mesmo, que ele quisesse. Só para ele ir lá e falar uma coisa, amaldiçoar o povo para pedir o povo. Entendeu? Aí ele mandou lá, leva mais coisa lá para ele. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Aí ele disse assim, no 18, né? Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-te, que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse:
se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te e vai com ele, todavia fará o que eu disser. Gente, o que Deus tinha falado da primeira vez? Ele não ia. Ele não era nem para falar, cara, dorme aí que eu vou lá consultar Deus de novo. Porque quando Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala uma coisa, é aquilo ali pronto. Mas às vezes Deus está falando não, a pessoa está insistindo. Ou está falando sim, a pessoa está insistindo. Aí olha o que aconteceu com Balaque por causa disso. E então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu. Por quê? Porque ele ia. Ué, pastor, mas não foi Deus que mandou ele ir, mas Deus não mandou ele ir na intenção, vai lá, meu filho, faz aquilo. O que ele ia fazer era amar os olhos do Senhor. E Deus já não tinha falado para ele não ir. Deus mandou ele ir, tipo assim, eu vou deixar ele ir para ver se ele vai mesmo. Porque eu já tinha falado para ele não ir. Entendeu? Então Deus consentiu que ele fosse para ver qual seria a reação dele. Porque a reação dele era para falar o seguinte: não, senhor, o senhor falou já na primeira vez para mim não ir, então não vou não, pode deixar e tal. Não. Então vai. Ficou olhando para ele, vamos ver se ele vai ver. E foi. E ele foi fazer o quê? Aquele ali não era o caminho certo. Não era o propósito de Deus para a vida dele. Então Deus falou e ficou aguardando para ver, pois ele foi ver. Pegou lá. E a ira do Senhor se acendeu contra ele. Mas por que se acendeu? Por causa da teimosia dele. Por causa da teimosia dele com Deus. Aí o que aconteceu? Então, Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se. Às vezes você está pensando assim, mas Deus não está falando nada não, Deus não liga não, mas não é isso, gente. Deus já falou com você. Ele já usou o pastor, já falou com você, já usou a pastora, já falou com você. Daqui a pouco ele usa até um pai de santo para falar com você e você não escuta. Entendeu? Que às vezes ele usa até um incrédulo lá fora para falar com você. E às vezes a pessoa cabeça dura, a pessoa insiste, ela teima com Deus. Por isso que Deus falou, vai. Deus ficou olhando para ver se ele ia mesmo, mas ele foi. Mesmo sabendo que não era isso que Deus falou. Às vezes você pensa que Deus usou. Tem gente que pensa que Deus usou o pastor para falar. A pessoa pensa que o pastor vai ficar todo dia te ligando para falar. Não vai não, você que tem que prestar atenção no que Deus falou. Entendeu? Deus já usou o pastor, já deu um conselho. Deus falou aqui para ele não ir e ficou na dele. Deus não ficou assim, não vai. Olha, não vai. Olha, não vai. Não, Deus não falou isso. Ele já era uma televisão. Deus falou não é não. Então vou, melhor obedecer do que sacrificar. Não, ele foi teimar com Deus. Aí olha o que aconteceu. E foi-se. Daí a ira do Senhor se acendeu porque se quer. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho como o quê, pessoal? Como adversário. Tu já pensou Deus tem que mandar um anjo como adversário da pessoa? Não era para lutar, era como adversário. O que é adversário? Ele mandou um anjo contra o Balaão. Às vezes tem coisas que estão dando errado. Pastor, eu já orei, o troço continuou dando errado, não entendi. Tem coisas que dá errado, assim, não dá errado. Tem coisas que é uma batalhazinha, não tem luta, não tem vitória sem uma lutinha. Você vai lá orando, vai jejuando, vai pedindo a Deus, daqui a pouco a porta se abre. Mas tem coisas que está dando errado, não é o diabo que está impedindo, não. Tem coisas que é porque a pessoa está contra a mão de Deus. Porque isso aqui que veio contra ele, não foi o diabo que veio como adversário. Você tem que prestar atenção nisso. Foi um anjo que veio, o anjo de Deus, como adversário. Entendeu? Porque o que ele estava fazendo, ele estava fora do caminho de Deus. Ele não estava no caminho certo. O anjo veio
veio como adversário para tentar impedir ele de continuar fazendo errado. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta ao anjo do Senhor que estava no caminho com sua espada desembanhada na mão. Pelo que se desviou-se a jumenta do caminho, foi-se pelo campo. A jumenta não quis passar ali, a jumenta viu o anjo, espadão de fogo, eu vou passar e vai me cortar toda. Ela desviou do anjo. Aí o que aconteceu? E outra coisa, a jumenta viu isso, ele não, hein? Ele estava tão cego, que ele não estava enxergando que ele estava indo caminhar. Isso acontece, pessoal. Às vezes o diabo cega tanta pessoa que a pessoa não enxerga que o caminho que ela está pegando não está sendo bom diante de Deus. Ela continua, vai ela. Aí o que aconteceu? Viu, pois, a jumenta da marcha. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Ele queria ir naquele caminho de qualquer jeito. Ele espancou a jumenta para a jumenta voltar. Você está indo para onde, sua jumenta? É para cá que eu quero ir. Ele enciumava que eu tinha que ir pelo caminho errado. Aí o que aconteceu? Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Eles foram passar tipo um bequinho assim, ó. Parede de um lado, parede do outro. Aí o que aconteceu? Vendo, pois, a jumenta do anjo, apertou-se contra a parede. E apertou contra a parede o pé do Balaão. A jumenta com medo, gente. A jumenta está com medo do anjo. Aí, tadinha, não faz pensar assim, ó. Acabou apertando o pé dele. O que ele fez? Pelo que tornou a espancar a jumenta de novo. Ele estava cego. Ele, na mente dele, eu não sei o que ele fez. Aquele impedimento ali não era do diabo, pessoal. Aquilo era o impedimento de Deus. Tem coisas que acontecem, não é possível. Está dando errado, que o diabo está querendo me atrapalhar. Não, às vezes aquilo ali não é de Deus, a pessoa está insistindo. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou ele, tornou a espancar. Então o anjo do Senhor passou, ele queria passar de qualquer jeito. O Balaão, ele queria passar de qualquer jeito, tentava um lado, tentava do outro. A jumenta não queria ir, mas ele queria porque queria. Aí você está vendo que o troço não está aí, está fluindo, não é de Deus, você está insistindo no troço. Aí ele disse assim, mais adiante foi-se a um lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E agora? Não tinha mais para onde a jumenta se desviar do anjo. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo do Balaão. Ela falou, nunca saí do até deitar. Não tem mais para onde ir. Ela deitou-se. E Balaão, debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu e espancou de novo a jumenta. Tadinha da pobre da jumenta. Está levando uma surra. Aí ele disse, então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão, que te fiz eu para que me espantasse 3 vezes? Gente, você imagina uma jumenta falando com você, com a pessoa. Você imagina um cara e uma jumenta conversando. Se passasse na rua, a jumenta está lá, o que eu te fiz? O Balaão, ele estava tão cego, que ele não estava vendo que uma jumenta que estava falando com ele. Você já pensou estar lá em casa, Marlinha, olhar para minha cara, o que eu fiz com você? Poxa, peraí.
Eu recaí minha ficha. Você não, eu tô doida, eu já morri, eu tô sonhando, alguma coisa, cachorro falando comigo. Mas ele estava tão cego, que ele não viu que aquilo ali era uma coisa sobrenatural, o jumento falar com você. Aí ele disse, ó, que já me espancaste 3 vezes. E Balaão disse a jumento, olha só, ele ainda respondeu a jumento, por que zombaste de mim? Tomara que tiver uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha só, ele discutindo, ameaçando uma jumenta. Olha o que o demônio cega a pessoa. Aí ele estava dizendo aqui, ó. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou eu a tua jumenta, que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu, não, ele conversando com a jumenta. Então o Senhor lhe abriu os olhos, porque ele estava cego. Abriu os olhos não físico, mas estou falando espiritual. Ele não estava enxergando o que ele estava fazendo. Ó. Aí é o que Deus falou para ele. Ó. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário. Olha só, ela culpa você. Porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Olha, ele não estava no caminho certo. Por isso que as coisas não estavam andando. Por isso que as coisas não estavam indo. Entendeu? Tem coisas que não vai de jeito nenhum. E você, não, mas é o diabo, mas é impedimento do diabo. Mas nem tudo é o diabo. Às vezes você tem que ver se você está no caminho certo. Às vezes você está no caminho, pastora, mas eu só estou no caminho certo. Você está no caminho certo, mas isso já é um aviso, que é para você vigiar, você consultar Deus, se ouvir Deus direitinho. Às vezes você vem para a igreja, Deus está falando com você, preste atenção no que Deus fala, pessoal. Para você não acabar pegando um atalho errado. Então, ele está dizendo aqui, ó. Porém, a jumenta viu 3 vezes desviou-se de mim. Se ela não desviasse de diante de mim, na verdade eu agora te mataria. Não, eu te mataria. E ela deixaria com vida. Tá vendo? A jumenta salvou a vida dele. Se a jumenta vai, o anjo não ia matar ela, não, mas ele ia matar. Que arrependimento depois ele ter espancado a jumenta, hein? Vai ver que ele abraçou a jumenta, pediu perdão, tudo a jumenta. Não. Pô, jumentinho, perdoa ele, salvou minha vida. Coisa séria. E aí ele dizendo aqui, ó. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, que não sabia, que não soube que estava nesse caminho para se opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei, né? Então, vamos dar uma paradinha para a gente entender, pessoal. Isso tudo aconteceu com Balaão, por quê? Porque ele estava teimando contra Deus, porque Deus tinha falado para ele para ele não ir. Então, isso é uma lição para a gente, para que a gente nunca venha teimar com Deus. Se Deus está falando sim, é sim. Se Deus está falando não, é não. E outra coisa, você sentiu que por algum motivo você saiu do caminho certo. E nós temos uma unção. A unção fala com a gente. Às vezes você sentiu que você está fazendo, que o caminho não é legal diante de Deus. Às vezes a pessoa percebe isso, pois o meu caminho que eu estou fazendo não é legal diante de Deus. Deus já falou comigo várias vezes uma coisa, eu estou fazendo outra. O que você tem que fazer? O que ele falou aqui? Tornar-me-ei. Se esse caminho é mau, agora que eu estou vendo que eu estou fazendo errado, eu vou voltar atrás.
é quando você pega uma pista na contramão. Você viu que você não sabia que estava na contramão. Quando você vai lá, não sabe, você vai andando. Aí passa um lá e te avisa, está na contramão, o que você vai fazer? Eu vou voltar, porque se eu insistir, eu vou acabar batendo no cara. Eu vou ver um carro em alta velocidade, entendeu? Então, enquanto eu não sei, ele estava seguindo esse caminho errado aqui, ele não estava enxergando o que estava indo. Mas quando ele enxergou, o que ele disse? Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei, olha, eu vou voltar atrás. Eu vou parar. Então tem coisas, pessoal, que às vezes não está dando certo na vida da pessoa, teimosia com Deus. Não é todo mundo não, mas tem uns que é teimosia. Deus fala, não, pessoa acima de fazer assim. Deus fala sim, pessoa acima de fazer não. Aí o troço vem, né? Se opor, o caminho está errado, porque não é o caminho certo. Se Deus deixasse ele por esse caminho aqui livre, estaria deixando. Então, às vezes, não é Deus que faz as coisas dar errado na nossa vida, não. Entendeu? Quem faz é o diabo. Você está no caminho errado, a Bíblia diz que o diabo é que veio para roubar, matar e destruir. Mas se você está sentindo, né? Você vê que seu caminho não está legal, você está insistindo, as coisas não estão dando certo. Irmão, tem que quebrantar o coração e voltar para o caminho certo. Porque uma vez eu vi que errar é algo do ser humano. Isso que Jesus falou, né? Se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade, né? Mas a pessoa persistir, que é mais do que insistir no erro, aí já é uma ignorância da pessoa. Porque você já viu que deu errado. Aí você vai, deu errado, você vai ficar insistindo toda a vida, Não, aí já é uma combinação. Já pode chegar perto de Deus, Deus, me ajuda a parar com isso aqui, entendeu? Eu não quero mais, já sofri. É igual ele aqui, ele viu que o negócio estava esquisito pro lado dele. Ele ia morrer, irmão. Se ele insiste nesse caminho, ele ia morrer. Tem pessoas que a gente já avisou, mas não insiste nisso aí. A pessoa insiste e acaba morrendo. Deus não pode fazer nada. A Lucinha morreu. A Isis morreu. Você entendeu? A Verônica, eu preguei tanto para ela, morreu. Então, aí, se tem pessoas que estão aí, que ouviram, mudaram, quantas pessoas já veio, não viu que estava errado, escutou a palavra, se consertou com Deus, está vivo, está bem. Agora tem outros que, infelizmente, porque estava no caminho errado, insistiu e acabou morrendo. A única diferença é que aqui era o anjo do Senhor. Como nós estamos na época da graça, quem mata é o diabo mesmo. Não é mais Jesus. Não é mais Deus. Hoje nós estamos na época da graça. Você está entendendo? Então Deus deu um livre-arbítrio a gente como se fosse quem matou Jesus. Não foi Jesus. Ele traiu Jesus, Jesus chamou até ele de amigo. E vens a mim, amigo. Jesus não destrói ninguém, mas se a pessoa insistir naquele erro ali, o demônio toma conta da vida da pessoa. Foi o que aconteceu com Judas, ele insistiu no erro. E aquele espírito que entrou nele fez ele se suicidar. Que a própria Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Vocês já viram isso na Bíblia? Então, a gente tem que vigiar. Tem caminho que se a pessoa insistir, ela morre. Por isso tem que vigiar. Se percebeu que o caminho não é legal, o que eu faço? Opa! Você está vivo, você está vivo. Você pode dar meia volta. Pastor, a senhora já errou muito. Já peguei muito caminho errado. Só que quando eu percebi, opa, vou voltar. Daqui para lá não dá mais não. Se eu insistir, vai dar ruim para mim. Eu voltei. Entendeu? Até o Apocalipse fala isso, né? Procura lembrar-te onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Então, não dá? Vamos voltar. Vai não.
Entendeu? Funciona desse jeito, pessoal. Não tem macrão, não tem pra onde correr. Essa é a verdade. Glória a Deus. Amém? Eu teve uma vez aí que eu ia sair daqui, ó. Quando eu vi que a chuva, estava chovendo, eu estava de olho na rua ali, se caso ali enchesse ali, para ele tirar o carro. Aí, o que aconteceu? Não deu tempo. Quando eu vi que estava começando a encher ali, eu desci. Mas quando eu desci, que eu ia tirando o carro, eu vi que essa rua e essa aqui, aquela ali é mais alta. Essa aqui já estava com muita água, essa aqui. Aí o pessoal, não, mas você não vai passar ali. Não, eu falei, não vou arriscar passar ali mais. Estava muita água. Aí eu peguei, deixei, botei o carro, já estava lá dentro mesmo, deixei lá dentro. Peguei, igual meu pai falou lá, peguei o macaco, né? Levantei o macaco e deixei ele aqui. E quando eu olhei para lá, tinha um carro que estava vindo, mas também olhou, eu vi que não dava e voltou. Você está entendendo? Mas por que eu não fui assim mesmo? Eu vi que já não estava dando para passar. É melhor deixar no macaco do que eu tentar sair, a correnteza, levar eu com o carro e tudo, e aí? Carro, a gente compra outro, é minha vida. Hã? Como é que fica? Hã? Então, o ser humano, você sabe quando dá para você prosseguir ou não. Você entendeu como é que funciona? Aí é a mesma coisa no mundo espiritual. Você está vendo que ali não dá mais. Aquele caminho está perigoso. Já teimei com Deus, então não vou teimar mais. Vou voltar, entendeu? Devagarinho, vou orando, vou me consertando com Deus, as coisas vão melhorando. É assim que a gente tem que fazer. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? E glória a Deus por isso. Amém? Tá rindo, minha bonita, minha bebida. Vamos orar então em nome de Jesus? Eu gostei muito da apresentação do ministério lá. Sempre gostei, mas nesse culto jovem aí, eles arrasaram. Gostei mesmo. A apresentação da Bíblia. Eles estavam mais soltinhos assim, né? Mais alinhado também. Tava, não, até não sei quem foi que falou comigo também, comentou a mesma coisa. Estava assim, certinho em sintonia ali. Muito legal, glória a Deus, né? Já aqui está voando, está começando a voar alto. Vamos orar então em nome de Jesus. A mamãe águia ali, ó, também. A mamãe águia está treinando aí direto da águiazinha. Não é não? Não posso falar o nome dela, não, que ela não gosta. Todo mundo já sabe quem é a mamãe águia. Vamos orar então em nome de Jesus. Oi? Pessoal, pega o cálice. Pega o cálice aqui, pessoal, para a gente orar. Não, pega o cálice aqui da saúde, você vai tomar. Em nome de Jesus, que daqui a pouco você não está sentindo mais nada. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós viemos agradecer o Senhor pelo seu conselho, pela sua palavra, e pedir a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor me ajudar a cada pessoa que precisa, ó Pai, de milagre no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Que o Senhor me ajudar, Pai, cada pessoa que precisa de uma mudança, de uma transformação. E, Pai, em nome de Jesus, eu estou paralisando a ação de todo o mal e exigindo que todo espírito de doença saia do corpo dessa pessoa agora, pegue todo o seu mal, solte a vida de cada pessoa, em nome de Jesus, leva todo o seu mal e não volte mais. E sai do casamento, da prosperidade dos filhos.
Sai agora em nome de Jesus e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Ô Pai, eu estou consagrando esse cálice, que é o cálice, o cálice da saúde, ou a água que a pessoa botou em casa. Eu peço que o Senhor ponha o seu poder, e quando essa pessoa tomar, ela seja totalmente, a saúde dela seja totalmente restaurada, porque o Senhor já deu saúde a ela. E tudo isso, Pai, é para a sua glória em nome de Jesus. Pedimos a Ti também que o Senhor venha receber dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse: te honro e honrarei. Cumpra no teu nome sagrado e leva todos em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém? Pessoal, hoje antes de eu sair de casa, eu estava até ouvindo uma pregação que o meu pastor fez agora de noite na rádio, né? Não é que a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Mas a gente, quando é de Deus, eu botei uma palavra dessa aqui lá na agenda. Quem é de Deus ouve a voz do Espírito Santo. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus? Você tem uma unção, e a unção fala com cada um de nós. Eu lembro até hoje que não estou falando que você tem que ser igual a mim, não. Eu sou assim. Eu não costumo guardar dízimo do Senhor dentro de casa. Eu não faço isso, que eu acho uma maldade, sabia? Que é isso que eu acho? Porque o pastor tem conta para pagar, o pastor tem responsabilidade na igreja, tem emergência, que a gente não precisa ficar jogando na cara, que uma mão faz, a outra não faz. Uma emergência, como a gente teve uma emergênciazinha aí ontem, que a gente às vezes quer ajudar a pessoa, não tem um centavo para você ajudar um irmão. Então isso é uma pior maldade que a gente faz. Então eu sou uma pessoa que eu sou assim, todo dinheirinho de dízimo que cai na minha mão, eu passo logo para o pastor. Primeiro que isso não é meu, não adianta eu ficar regando aquilo ali, que aquilo ali é uma semente, mas não é assim que vai dar fruto não, guardado lá vai dar fruto, não é assim não, entendeu? E segundo, que a gente deixa de ajudar a obra de Deus. Às vezes o pastor está contando um dinheirinho para botar. Eu ainda não estou rodando ainda no meu carro, não, mas meu pastor lá, às vezes está precisando de um dinheirinho para botar combustível no carro, vai fazer uma visita, comprar um troço na igreja, entendeu? Ajudar um irmãozinho que precisa, e eu fico lá guardando aquilo ali. Eu não sou assim, gente. Eu acho isso muito chato, entendeu? Então a gente tem uma unção que fala com a gente. Hoje de noite, meu pastor estava até pregando sobre isso lá. Eu vou até ver se eu consigo compartilhar esse vídeo lá no Instagram. A obra de Deus, pessoal, o pastor fazer a obra de Deus, ele precisa de dizimistas e ofertantes. Porque a gente prega, mas a gente não tem como manter a obra de Deus sem ajuda. As igrejas, pelo menos aqui lá no Pastor Mota, a gente não tem ajuda nenhuma de governo, de nenhuma instituição. A gente vive da fé, do que os irmãos colaboram, entendeu? Então, não que eu lembrei, né? Eu lembrei até uma época que o meu esposo estava vivo, e uma vez ele tinha pegado um dinheiro e a gente ia comprar não sei o que me deu corpo. Acho que Natasha até deve lembrar disso. Meu marido já tinha esse carro aí, a gente ia comprar não sei o que me deu corpo. E a gente tirou o nosso dízimo. Mas antes de sair de casa, eu senti no coração, nunca mais eu esqueço disso, eu senti no coração. Por que você não fala com ele e passa lá na casa do pastor? Era um dia de sábado. Né? De sábado eu não ia entregar o dízimo dia de sábado. Eu ia entregar dia de domingo. Só que Deus falou hoje. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz assim: se ouvides a voz do Senhor teu Deus e cumprir os mandamentos que eu te ordeno, quando? Hoje. Você entendeu? Eu pensei na minha mente, pô, mas amanhã já é domingo, eu levo. Deus falou assim: não, hoje. Aí eu senti no coração, falei: pô, o que você acha? A gente já vai para Miguel Couto? A gente vai aqui pela Luz de Lembro, dá uma passadinha lá e deixa logo esse dízimo com o pastor. De repente o pastor está precisando comprar alguma coisa, sei lá, a gente não sabe. Não, amor, vamos embora.
Meu marido também é temente a Deus. Se Deus tocou no seu coração, vamos lá. Eu fui, acho que você estava comigo sim. Que a gente foi passando, deu uma passadinha, a Letícia era bebezinha. Então, aí, o que que aconteceu? Mas uma de vocês estava comigo, eu lembro. Aí, o que que aconteceu? Eu cheguei lá, a Letícia era bebezinha ainda. E aí a gente falou, pastor, o quê? Estava ele, a Jana, a gente veio trazer esse dízimo aqui, que sei lá, Deus tocou no meu coração para me entregar hoje. Aí o pastor abençoou o dízimo, tal. E ele falou assim, olha, eu estava com um dinheirinho, o dinheirinho que ele tinha comprado não sei o que lá para a igreja. E a Letícia estava sem pingo de leite. Eu lembro disso até hoje, ela era bebezinha, o leite que ela tomava era quase igual aquele leite de peito. E ele disse que o dinheiro que tinha comprado não sei o que lá na igreja. E ele falou assim, ó, foi Deus que tocou no coração de vocês, que eu vou até agora mesmo não vou comprar, só vende me deu pouco. Eu lembro até hoje que o pastor saiu de carro na frente e a gente fomos de carro atrás. O pastor foi comprar o leite da Letícia e eu fui comprar outra coisa. Olha o que é você ser sensível ao amor de Deus. O dízimo não podia entregar domingo, mas Deus falou, é hoje. E ele estava numa emergênciazinha com a filhinha dele. Você está entendendo? Às vezes a gente é duro de coração. Não, isso aí depois, às vezes Deus já falou com você, pastor, precisa pagar uma conta. Eu já deixei de pagar a conta de luz aqui da igreja por causa de R$20, R$30. Natasha sabe disso, né? Natasha, eu com R$30 para pagar uma conta de luz e com aviso de corte. Está faltando R$10 para pagar, já aconteceu, R$10 para pagar. E às vezes a pessoa tem R$10, um ano guardado dentro de casa e não devolve para poder pagar. Estou precisando, por isso que eu não faço isso, pessoal, eu não faço. Então, quando a gente é de Deus, a gente pensa na obra de Deus, tem que vigiar. Às vezes Deus já tocou no coração, Deus fica até cobrando da pessoa, sabia? Você não vai devolver isso não, você não vai levar, você não vai devolver isso não. E a pessoa, tá igual aquele passarinho, amanhã eu vou, gente, quando ouvir a voz do Senhor, entendeu? Não endureça o seu coração. Vamos fazer as coisas para Deus direitinho, que aí vai dar mais certo. Glória a Deus. Por isso que eu não faço isso, não faço. Ele caiu aqui, pastor, pode ser R$1, R$2, R$10, R$1.000, 50 centavos. Não é meu, não. Eu vou ficar guardando aquilo ali para quê? Entendeu? Sim ou não? Então vamos ser sensível ao voz do Senhor. Glória a Deus. Vamos tomar o cálice da saúde, vamos na paz do Senhor. Deus abençoe também todo o pessoal aí do Face, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Toma sua água aí, que eu creio. O mesmo poder de Deus curou lá hoje. O irmão, gente, o vídeo lá no Facebook, vocês não vão conseguir abrir ele direto, tá? Do testemunho. Vocês têm que apertar lá em ver mais e aí abrir o vídeo. Porque ele não está deixando por causa da política de privacidade. Rapaz, Rapaz, irmão, Deus abençoe. Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? É minha parte.